Esse experimento foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campos Alegre, no Laboratório de Química, e teve como intuito testar diferentes crioprotetores em condições laboratoriais resfriado em um refrigerador comercial simples, avaliando a taxa de sobrevivência em cada meio e hora criopreservados. Para esse teste, utilizamos como crioprotetores o leite em pó desnatado, o DMSO, o trietilenoglicol e o glicerol. Foram utilizados um Erlenmeyer 250 ml, uma placa de Petri, uma pipeta graduada de 100 ml, uma espátula, 17 tubos Falcon e uma proveta de 100 ml. Bom, começamos o trabalho com a pesagem do leite em pó desnatado, que pode ser utilizado como um crioprotetor extracelular devido à sua alta taxa de proteínas e açúcares, que reduzem a formação de gelo e facilitam na desidratação celular, evitando cristais nas estruturas da célula. Pesamos cerca de 10 gramas de leite em pó e diluímos em 100 ml de água. Foi realizada uma duplicata do processo, que posteriormente será autoclavada. O leite diluído foi levado ao autoclave, que utiliza do calor úmido sob pressão, aquecendo a amostra e levando à morte de células microbianas e à desnaturação das proteínas presentes no leite, o que pode afetar na sobrevivência dos organismos que utilizaremos no nosso procedimento. Falando neles, utilizaremos organismos do gênero Daphnia, que são microcrustáceos de água doce pertencentes à ordem Cladócera. São componentes importantes do plâncton e alimentam-se de fitoplâncton. Estudos recentes vêm testando um método de criopreservação e resfriamento para a preservação desses organismos aquáticos e analisar a quantidade de espécies que sobrevivem quando submetidos ao resfriamento. Para a preparação das dáfnias, utilizamos uma pipeta Pasteur e uma peneira para separar as dáfnias dos demais organismos presentes na amostra na qual coletamos. Assim como o leite, o DMSO, o glicerol e o trietilenoglicol foram diluídos em 100 ml de água, os deixando em uma concentração de 10%. Vamos falar um pouco de como as eventuais aplicações dessa técnica vêm sido destacadas, como, por exemplo, a otimização do uso de incubadoras e a logística, evitando o transporte de grande volume de água e de cilindros de oxigênio durante a comercialização, além de ser utilizadas como técnica de preservação de material genético, facilitando seu transporte e auxiliando na preservação de espécies ameaçadas. Após a preparação das dáfnias coletadas em meio misto, foram colocadas em cada tubo a média de 21 indivíduos, sendo retirado a água sobrenadante do meio de onde estavam, processo esse que está sendo representado pela Bruna. E logo em seguida, houve a adição dos crioprotetores, iniciando-se pelo leite autoclavado, processo esse que está sendo representado pela Tainá. Explicando um pouco o processo do congelamento, à medida que as células são resfriadas nas temperaturas entre -5 e -15 graus Celsius, ocorre inicialmente a formação de gelo no meio extracelular. Com a contínua redução da temperatura, a quantidade de gelo aumenta e os solutos se concentram no meio extracelular, criando um gradiente osmótico. A partir desse estágio, se a taxa de resfriamento for alta, a desidratação celular não será compatível devido à formação de cristais de gelo no meio intracelular, levando à morte do indivíduo. Por outro lado, se a taxa de resfriamento for baixa, ocorrerá uma desidratação excessiva da célula, levando a um aumento de concentração de soluto que também é prejudicial ao ambiente celular. No entanto, independentemente da velocidade de resfriamento, danos celulares poderão ocorrer. Tanto a análise morfológica quanto a motilidade do indivíduo tem sido apontada por muitos autores como importante ferramenta para avaliar a saúde pós-descongelamento. Após essa preparação, os tubos foram levados a um congelamento em um refrigerador comercial a uma temperatura de -4 graus Celsius. Após o período de 24 horas, foram retirados 3 tubos com um meio de leite autoclavado e um tubo com um meio de leite sem autoclavar, sendo descongelados em banho-maria a uma temperatura de 32 graus Celsius.
Após o período de 240 horas, foram retirados os restantes dos tubos, também sendo descongelados a uma temperatura de 32 graus em banho-maria. Após o descongelamento dos tubos, as amostras passaram por um processo de preparação para ser possível a análise dos indivíduos em um microscópio esteroscópio, pois para melhor análise é de preferência que a solução seja transparente e menos condensada. Com o auxílio de uma piceta, foi-se adicionando água destilada, diluindo o leite e, consequentemente, diminuindo sua turbidez e tomando cuidado para que, ao derramar o líquido, os indivíduos não saíssem de dentro do becker. Em seguida, a amostra já preparada foi transferida para uma placa de Petri, possibilitando a observação dos sinais vitais e integridade morfológica dos microcrustáceos. Na análise dos tubos tirados em 24 horas, não foram registrados sinais vitais nos espécimes observados. Já nos tubos retirados em 240 horas, foi possível notar uma manifestação de vida em todos os crioprotetores, menos o DMSO a 100%, devido ao seu alto índice de toxicidade. Em um total de 21 indivíduos, a sobrevivência em leite em pó desnatado foi de 14,29%. Já no DMSO 10%, leite em pó autoclavado, glicerol 10% e trietilenoglicol 10%, houve uma sobrevivência de 4,76%. Em relação à preservação celular, o crioprotetor que apresentou o melhor desempenho foi tanto no leite sem autoclavar quanto no leite autoclavado, que teve a média de 83% da preservação celular. Nos demais crioprotetores, a taxa de preservação foi muito baixa e os indivíduos apresentaram uma reprodução acelerada por partenogênese. Isso se deve a uma característica da espécie que, ao decorrer do caimento da temperatura, os cladóceros realizam uma partenogênese em uma escala maior. Com isso, podemos concluir que a metodologia aplicada nesse trabalho se mostrou eficiente dentro de uma área que ainda está em pesquisa e com um conteúdo de criopreservação da espécie muito escasso, evidenciando que o meio crioprotetor do leite autoclavado se mostrou mais eficiente na preservação celular dos indivíduos, ficando também explícito uma grande resistência da espécie ao congelamento a longo prazo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right